Bom dia, eu sou Kalinka Rodo. Esse é mais um webinar da Blau. Hoje é o webinar de número 30 e nós vamos falar sobre um tema que já foi abordado no webinar passado, de número 29, que eram modelos de trabalho híbrido, presencial, teletrabalho. E aí abriu-se uma lacuna durante a conversa, durante a gravação desse tema, que gerou esse tema aqui, que é paralelo, mas também é de suma importância para gestores, para equipes, para quem for de interesse, né, desse público, acompanhar e entender um pouco mais sobre o que a gente estava falando, sobre os desafios do trabalho remoto e também dos desafios de gerenciamento de equipes, né, sejam equipes remotas, híbridas ou presenciais. Esses desafios existem porque a gente está trabalhando com pessoas e quando envolve pessoas, o assunto ele é mais sério, né? Não é qualquer estratégia que a gente passe aqui que vai dar certo, mas a gente tem que fazer uma análise mais aprofundada, uma análise que requer uma visão holística da situação e como professora, profissional da educação, eu me envolvo com isso há muito tempo. Eu já trabalhei com equipes de 40 pessoas, né, que é sala de aula, é uma equipe, não deixa de ser uma equipe, onde o professor é o gestor, onde o professor ele tem que dar conta daquilo ali, distribuir atividades, né, concluir o projeto e entregar um resultado. Então, é nesse olhar que eu vou também aprofundar o tema de hoje, é um olhar mais social sobre esses impactos dos novos modelos de trabalho, visto que a gente passou por um momento tenso da sociedade, foi a pandemia da Covid-19, que obrigou a gente a se reconstruir enquanto sociedade diante daqueles desafios que o principal era o isolamento. Então, daí para cá surgiram novos modelos de tudo, né, de consumo, de oferta, de trabalho, de estudo, comportamentos sociais individuais, né, novos costumes, novos hábitos, novas visões sobre as coisas. Então, quem não reparou, dá uma olhada para trás, faz um feedback das coisas para a gente ver como é que está hoje e foi parte de toda essa mudança estrutural que a gente vê hoje em 2024 é resultado daquilo que se iniciou ali 2019 para 2020, que foi a nossa mudança maior dos últimos tempos, né? Realmente foi um evento que abalou todo mundo e todo mundo sentiu e está sentindo até hoje. Então, o tema sobre esses impactos sociais do regime de trabalho, da forma como a gente lida com as pessoas em equipe, de como a gente interage, como que a gente entrega resultados a partir disso, ficou muito exposta e merece toda essa atenção que a gente, né, tem que trazer todas as perspectivas possíveis para a gente analisar o contexto e produzir novos insights. Esse é o papel do cidadão, do indivíduo perante a sociedade. Então, hoje a gente vai falar sobre isso, sobre como que essa mudança impactou a nossa organização social, a nossa organização familiar, como que isso gerou de desafios a oportunidades nesses contextos, o que mudou, o que ficou, e principalmente, né, quais políticas públicas, quais iniciativas estão sendo tomadas para garantir para essas pessoas direitos e igualdade, que é o que a gente tem que trabalhar, independente do nosso ramo de atuação. A gente tem que garantir minimamente uma seguridade humana para as pessoas, respeitando tudo, o seu sentimento, o seu emocional, o seu dia a dia, a sua saúde. Então, isso também está em relação
com esses novos modelos aí mais ou menos flexíveis, mais ou menos autônomos, mais ou menos produtivos, mas enfim, são trabalhos que apresentam desafios, que apresentam oportunidades como toda a situação da vida. E com isso também nós vemos aí pessoas ou mais empolgadas, motivadas, ou mais desmotivadas também, porque o indivíduo na sociedade ele faz correlação com o todo para se manifestar, né? Para viver, ele está ali o tempo inteiro fazendo essa construção que é pessoal, que é individual, que é passional, que é emocional. Então, a sociedade ela existe desses indivíduos. Então, hoje, nesse webinar, a gente vai falar basicamente sobre o contexto social das mudanças, os impactos que esses modelos de trabalho geraram. Dá para falar de exemplos, a gente vai citar de situações que fazem a gente entender um pouco mais também o lugar do outro. Então, como eu disse, como professora, eu queria falar principalmente desses impactos nessa perspectiva pedagógica, né? No caso, o pedagógico é voltado para o público infantil, no caso do público adulto é andragógico. Então, como professora de todas as idades, eu me sinto também no direito de fazer essas análises andragógicas que envolvem a educação nos pontos de vivência, seja na empresa ou seja na vida da pessoa, em qualquer ponto ali que ela se encontra, porque é uma estrutura bem similar. A gente não tem como não associar. Eu costumo dizer que o mundo é uma sexta série. Há quem diga que é uma quinta, mas eu gosto de usar esse exemplo, que é uma sexta série, porque é justamente a fase onde também o adolescente se encontra nessa transição aí para a puberdade. E aí, olhando a partir dessa lente de como que as pessoas estão se comportando em relação a isso, para a sua cultura, é importante falar que existe o público que acompanha esse desenvolvimento, mas que está em desenvolvimento. Por isso, é muito importante a gente pensar que haverão outras gerações que adaptarão essa cultura que a gente está vivendo a outra. Então, é a primeira vez na história do mundo que nós temos 4 gerações no mercado de trabalho ao mesmo tempo. Isso gera um conflito geracional que envolve também cultura, envolve educação, né? A base formativa dessas pessoas como indivíduos. Então, as crianças, a geração que está por vir também, ela está pegando tudo isso que a gente está deixando de exemplo. No webinar passado, eu pontuei que o trauma da geração Z aos modelos tradicionais de trabalho se devem ao fato de que eles presenciaram muitas experiências que no prisma deles, da geração Z, é negativo. Então, eles presenciaram muitas histórias ruins de seus pais, os seus tios, seus familiares, trazendo sempre essa referência. O trabalho é cansativo, é desolador, o dinheiro no final do mês não vale a pena. E aí foi se construindo essa noção que hoje a gente está vendo aí híbrida, né, da geração Z, que consegue trabalhar muito bem de onde ela estiver, porém também não tem toda essa estrutura. A gente tem que considerar que, enquanto um indivíduo, ele existe. Então, como é que está isso? Eu, como professora e como gestora, eu procuro muito saber como é que essa pessoa está levando a vida sem ser no ambiente de trabalho. Como é que está a situação dessa pessoa com a sua família, com os seus filhos, com o seu meio social? O formato de trabalho dessa pessoa está gerando o que de gargalo na rotina dessa pessoa, né? Como é que os idosos lidam com isso, já que nós estamos falando de várias gerações? Como é que as pessoas com deficiência estão lidando com isso, já que a gente também fala de inclusão?
Então, todos os modelos estão agregando as dinâmicas familiares, as relações interpessoais, a forma como essa pessoa está levando a vida de uma maneira positiva. Então, estes são os aspectos também da educação, porque a base da cultura é a educação, né? A gente fala muito de cultura, a gente vê os desafios da cultura, fala, ai, mas aquela pessoa lá não consegue entrar na cultura da empresa, a gente já tentou fazer de tudo, não consegue pegar qual é a nossa visão, entrar para a equipe, ela é muito deslocada. Pode ter certeza que é algum gap da educação. Essa pessoa pulou alguma coisa na escola, vamos voltar para a sexta série, mas algo na formação educativa dessa pessoa falhou para ela não conseguir entender da cultura. Então, a gente precisa muito respeitar esse histórico, que é um desafio, né? Porque quando a pessoa vai para o mercado de trabalho, mas ela não teve uma base educativa forte, ela não consegue se aculturar dos processos, pode ter certeza, vai haver um momento de carga mental, vai haver mais estresse, mais insegurança, essa pessoa não vai conseguir aos poucos separar a vida profissional da pessoal, ela vai se isolar dos problemas, talvez ela gere um outro comportamento sabotador, na maioria das vezes, para fugir dessa realidade. Então, são esses os desafios quando a gente entende que esse colaborador, que essa pessoa, que esse ser humano não desenvolveu alguma coisa na sua base educativa. Então, por isso que a educação nas empresas, ela vai muito além do RH, né? A gente tem o termo muito usado, educação corporativa, mas a gente está falando da educação escolar mesmo, né? Dos gaps que ficam na educação básica. Eu já estive lá, trabalhei muitos anos na educação básica, pública e particular, e sei e digo, falo aqui para quem quiser, o que é feito lá, dá gargalo aqui. Então, quando eu falo dessa abordagem pedagógica e andragógica, eu estou falando de falhas que já são perceptíveis do ser humano em relação à educação básica, e também lá hoje, no presente, está falhando, ou seja, daqui a 20 anos, a gente vai voltar e ter que falar disso aqui também, porque não aproveitamos esses desafios, né? Não geramos as oportunidades de tentar quebrar alguma coisa desse problema. Então, existe muita oportunidade na crise. A gente fala de trabalhar autonomia, trabalhar produtividade, fortalecimento dos laços, dos vínculos, o protagonismo, isso tudo já é trabalhado um pouco nas empresas, porém tem que ser dado mais atenção, porque quando existe esse elo, tudo fica mais colaborativo, né? É uma comunicação que perpassa por todas as fases do desafio. E aí a gente tem colaboradores mais felizes, a gente tem colaboradores que sabem separar o pessoal do profissional, independente do modelo de trabalho. A gente tem pessoas mais autoconfiantes nas suas entregas, nas suas tarefas, na divisão das suas responsabilidades, inclusive as domiciliares, né? Porque, independente do modelo de trabalho, todo ser humano tem responsabilidades domésticas e a gente nunca sabe quando está na empresa. A gente nunca sabe se aquela pessoa acordou, botou a roupa e foi, ou se aquela pessoa acordou, botou comida para o gato, cuidou do filho, passou a roupa, tirou do varal, botou, fez a marmita, deu errado a marmita. Ai, meu Deus, eu vou levar só um pão, perdi o ônibus. A gente não sabe do que acontece na vida pessoal. A gente dificilmente pergunta, ei, fulano, tá tudo bem? E não quer ouvir a resposta. Então, considerar, né, esse contexto todo da pessoa e principalmente olhando para aquela educação que a pessoa traz, que ela carrega, bem como a absorção da nova cultura a qual ela está sendo exposta, a qual ela está sendo exigida, é muito importante. Isso a gente falou no webinar passado sobre gestão.
é uma visão 360 e não só de empresa. A pessoa ela também tem uma vida e hoje a gente está aqui no momento onde isso é considerado para avaliar o desempenho desse colaborador, dessa pessoa que eu estou lidando, que eu estou cobrando, que eu estou exigindo, né, que eu estou fazendo trocas, que eu estou ensinando, que eu estou aprendendo. Então, a gente precisa falar desses desafios e incluir esses desafios na nossa realidade, fazer deles oportunidades. Então, a gente fala de coisas profundas, mas também tem as coisas que são básicas, né? Eu conheço pessoas que vão trabalhar porque em casa a internet é ruim. E eu também conheço pessoas que preferem trabalhar em casa para não ficar com fome na rua, porque não tem a grana ali todo dia disponível e também não quer comprar marmitex. Então, são várias realidades que se encontram, né? Desde a deficiência digital até a deficiência física, né? Temos pessoas que têm habilidades tecnológicas demais, mas temos pessoas que têm habilidades interpessoais de menos. Então, tem também aquela pessoa que vai trabalhar obrigada, gosta do trabalho, é bom de resultado, mas não suporta o colega que está ali por uma série de faltas de equidades ali, né? Às vezes a pessoa foi vítima de uma discriminação, de um preconceito, de algo desse tipo. Então, a gente tem que entender tudo o que acontece no nosso ambiente de trabalho para depois pensar em como gerenciar essas pessoas. É importante eu entender tudo, tudo que essa pessoa traz da vida em relação a tudo, a sua religião, ao gênero que ela se identifica, a raça, a orientação sexual, a idade, principalmente eu devo considerar a idade quando eu trabalho com pessoas. Se essa pessoa tem alguma deficiência ou proeficiência, eu também tenho que considerar. Eu também tenho que fazer todo o meu planejamento considerando essas coisas, né? Eu gosto muito de falar desse tema, que é um desafio, que é a dificuldade das mulheres e das minorias se ascenderem em carreiras, em qualquer que seja, em híbrido ou em remoto. É muito difícil para uma mulher ela ser bem recebida no ambiente de trabalho em qualquer circunstância. Então, como é que está isso? Está seguro no meu ambiente de trabalho para eu receber mulheres, qualquer uma, de qualquer, de novo, gênero, raça, orientação sexual, idade, deficiência? Eu consigo que a minha equipe absorva bem esse colega? Eu preciso trabalhar isso, né? Com programas de inclusão, treinamentos, políticas fortes de trabalho, porque além da cultura organizacional que tem que ser inclusiva e livre de preconceito, eu também tenho que monitorar isso como uma métrica, né? Porque se houver algum desvio aí nesses tratamentos de cor, raça, religião, identidade de gênero, isso eu tenho que trazer para o contexto e corrigir essas desigualdades. Então, como é que você está medindo isso na sua empresa? E deixar o modelo de trabalho determinar isso também não é certo. Tem que trazer para o centro da cultura antes e depois isso pode criar uma forma, um formato, uma vida livre, do jeito que ela quiser. Então, o papel do professor, vamos colocar assim, na empresa, é justamente promover essa igualdade, essa inclusão, esse gerenciamento cultural, porque na maioria, como eu disse, é educativo antes de ser cultural, às vezes faltou alguma coisa na educação dessa pessoa. Então, por isso que o papel do professor, às vezes da figura de um pedagogo ou de um orientador educacional no time da empresa, é muito importante para se trabalhar esses temas, né? Porque o professor ele traz essa experiência de forma didática
E ele entende aonde está faltando determinada pontuação aqui ou ali. Então, o professor, ele é uma pessoa que tem uma experiência da sala de aula e, de novo, o mundo é uma sexta série. É a mesma coisa. Trabalhinho de escola, né? Um leva o cartaz, o outro não sei o quê. Sempre era parecido. Sempre tinha o grupinho que queria se organizar na panelinha. Lembra que o professor não deixava? Ai, professor, por quê? Porque não dá. Se a gente fosse aglomerar de acordo com só as nossas igualdades, a gente nunca vai promover o envolvimento, o desenvolvimento de habilidades, conhecer mais essa pessoa, capacitar ela diante das dificuldades. Isso tudo a gente trabalha na escola, só que a gente passou por um período onde não foi trabalhado. A gente passou por várias situações que vão agora refletir e exigir que sejam promovidas mudanças. É isso que a gente está falando. Então, por isso também, como isso tudo é muito notório, como isso tudo é muito abrangente, como essa falha, não vou chamar de falha, como esse gap da educação foi sentido, logo as culturas ficam mais frágeis, logo mais crises. Então, agora a gente está revendo algumas coisas num sentido político para ser mais amparado daqui para o futuro, que vai envolver um pouco disso, desse novo modelo de trabalho, até porque a gente até então não tinha nem legislação trabalhista que permitisse um modelo híbrido ou uma remuneração do acidente de trabalho no modelo híbrido, por exemplo, a gente ainda está muito fraco disso. Então, falta um pouco da regulamentação, né, do direito do trabalhador, falta também a fiscalização dessas normas de trabalho, a gente ainda não conseguiu se entender nesse ponto, e falta muito a gente ainda ter a clareza sobre as regras, né? Ah, e se o meu aparelho, meu computador quebrar, e eu estou usando ali no trabalho, e agora? Quem vai me dar outro? Quem vai me ressarcir? Então, a gente ainda não tem essa postura feita, né, nem pelo governo e nem pelas instituições, pois o governo ele precisa criar os direitos para que as empresas possam seguir e ser monitoradas e fiscalizadas de acordo com a cultura, né, o que se exige ali de serviço. Então, a parte que está faltando tudo para entregar mais esse capítulo aí para a gente que é trabalhador é essas leis, essa estrutura que garanta e que incentive, né, quem é de interesse, essa força de trabalho, seja ela híbrida, teletrabalho, presencial, online, não importa. O futuro desse trabalho e o papel da educação são elas que vão moldar esse indivíduo, elas que vão gerar a capacitação desse indivíduo no preparo dele para o mercado de trabalho, né, para os desafios e para as oportunidades que virão. Então, eu preciso, primeiro, entender de pessoas, entender de realidades, trazer esse lado humano, primeiro, para a base, ver se na minha equipe, né, no meu corpo de trabalho, faltou educação de base, onde faltou, como que eu vou recuperar isso, para aí sim aplicar uma cultura forte, aplicar um modelo de trabalho que, que garanta, né, um retorno, que garanta resultado positivo ou negativo. Eu tenho que avaliar o meu indivíduo em relação todo esse contexto, né? Mas como nós estamos falando aqui de modelo de trabalho, eu só posso exigir que ele me dê retorno do trabalho dele se tudo que está com ele estiver em pleno equilíbrio. Ai, mas é impossível garantir tudo isso para o trabalhador? Sim, mas o que você está fazendo? Ah, mas eu vou fazer tudo que. Tá, não faz tudo, faz uma coisa.
faz o básico, faz o pouco, promove alguma atividade, alguma inclusão, algum projeto que você vai saber o que que essa pessoa vai trazer para você de resposta. E aí a gente conversa, porque enquanto a gente espera as políticas públicas se adequarem a essas novas exigências, esses novos modelos, a gente está trabalhando e a gente está precisando entender logo isso, né? Para isso não ser nenhum tipo de desafio, porque eu nunca vou deixar ninguém 100% satisfeito, agradar todo mundo, mas eu posso oferecer uma segurança, eu posso oferecer que essa pessoa, ela mesmo se ela errar, ela vai ser bem recebida pela sua equipe, ela vai, a equipe junta vai pensar, vai formalizar de um jeito melhor. É isso que é trabalhado, bem como lá no trabalhinho da escola da sexta série do trabalho em grupo, que ninguém sabia quem que ia apresentar o cartaz. E o professor falava, só um falava, o professor, não, e agora você, fulano, fala aí um pouquinho, e a pessoa gaguejava e travava. Aquilo era um treinamento, a gente, né, não tem essa consciência lá quando a gente vive a sexta série, mas é todo um treinamento do que vai ser trabalhado enquanto adultos, né, no futuro, enquanto cidadãos do mundo. E aí, um pouco do tema de hoje foi sobre isso, foi sobre ter essa visão maior sobre as pessoas envolvidas no trabalho, porque de nada adianta falar de mercado de trabalho, tecnologia de trabalho, solução de trabalho, se a gente não lembrar que o trabalho, o serviço, são pessoas de verdade, de carne e osso, ainda que esteja sendo, vamos dizer grossamente, substituído o ser humano pela tecnologia artificial, isso fica um pouco, assusta um pouco a gente, né? Saber que, ai meu Deus, um robô pode me substituir e agora? Não, mais do que impulsionar a eficiência operacional, a inteligência artificial ela também vem para agregar valor. Ela vem também como ferramenta que permite que eu, enquanto pessoa, concentre meu talento em um pensamento criativo e ela me ajuda. Ela pode também, essa tecnologia artificial que todo mundo tem medo, ela serve para antecipar também as nossas necessidades, ela serve para ajudar a gente antes mesmo da gente saber que precisa. Então, isso é muito legal. Mas, aí a gente volta aqui. Então, se a tecnologia prevê o que eu preciso antes mesmo de eu precisar, por que que eu não faço isso? Né? Fica essa dúvida aí, mas nem é dúvida, você pode sim ser uma tecnologia artificial aí dentro da sua cabeça e antecipar várias coisas, vários gargalos, vários desafios, se antecipa com a ajuda ou não da inteligência artificial, mas principalmente buscando um resgate educacional no seu colaborador, né? Se você não tem esse suporte na sua empresa, busque uma ajuda andragógica para entender por que está tão difícil para a sua empresa implementar cultura. Pode ter certeza, nem sempre é o problema da cultura, às vezes é o problema da educação da pessoa. Não é da pessoa em si, mas é de como ela foi educada, né? Da sexta série dela ali, que a gente começou falando, do período da puberdade. Às vezes faltou na escola, às vezes faltou gestão escolar para que esse indivíduo passasse por essa fase pleno, para que ele completasse, é um game. Então, muitas vezes, passa mal na escola, passa mal na faculdade, ainda teve aí uma pandemia que, né, deixou tudo bagunçado, e aí vai para o trabalho. Chega lá no trabalho, já tem um outro perfil de colaborador, vários outros perfis, e essas culturas acabam se encontrando
e nem sempre dá o que a gente espera, né? Às vezes o resultado foge aí da curva e para assegurar isso, resgate educacional. Para consertar isso, suporte educacional. Tudo, para tudo, tem que ter uma base educacional forte. Ai, mas eu não posso oferecer esse tipo de educação para o meu colaborador. Existem várias formas, né? Eu conheço um clube de benefícios de RH que oferece descontos em todas quase as plataformas de ensino do Estado, curso, formação, pós-graduação, graduação. Então, às vezes também é um pouco desse estímulo aí que falta do seu colaborador, às vezes o salário dele está muito pequeno, você pode conversar isso também no RH para tentar entender como que daria um suporte para essa pessoa se fortalecer educacionalmente. Então, é um pouco isso, né? Quando eu pego aqui para falar como professora, eu não paro, mas o tema basicamente é esse. Eu senti a necessidade de falar sobre isso, né? Já que a gente estava falando de equipes, de pessoas, de cultura, e aí eu tenho sempre também recebido essas abordagens falando sobre a dificuldade de, mesmo tendo cultura forte, mesmo tendo treinamento e tudo mais, por que que esse colaborador não está entregando o resultado. Eu sempre falo, como é que foi a base educacional dessa pessoa? Como é que foi a educação básica dessa pessoa? Como é que essa pessoa passou por aquelas fases iniciais de projeto humano? Porque a escola é um laboratório. Você sai dali graduado um pouquinho mais para se tornar um ser humano. Então, dali vai para outro passo, até a gente entender qual é o nosso verdadeiro papel na sociedade. Então, pode ter certeza, quando o desafio está além da cultura, além do resultado, além da entrega, além da expectativa, vamos fazer um resgate educacional. Ai, mas eu não posso falar para essa pessoa. Vamos fazer de todo mundo. Vamos fazer uma gestão educacional na sua empresa, no seu núcleo. Né? A maioria das pessoas acha que isso está dentro do RH, não está. Né? A pasta educação, ela é diferente de todas as atribuições da empresa. Ela não está no RH, ela não está no protocolo, ela não está no arquivo morto, não, ela tem que estar em primeiro lugar. A educação ali é a que vai garantir que, independente do colaborador que entre na minha cultura, ele vai para a minha empresa com uma visão educacional antes. A gente vai entender tudo o que ele trouxe, toda a bagagem, toda a construção, é, reviver algumas situações de forma estratégica. Essa do trabalhinho de equipe é uma estratégia muito usada pelos RHs, quando eles fazem as atividades multidisciplinares, né? Promovendo a multidisciplinaridade, e é muito bom. Tem faculdades que fazem essas dinâmicas e encontram muita dificuldade. Então, olha, no ensino superior, professores têm dificuldade de concentrar uma atividade em equipe e que essa atividade entregue um resultado. E a gente é testado, não entende, segue para o mercado de trabalho sem ter passado essa fase. Então, nunca é tarde, nunca é demais, é sempre positivo para o indivíduo, para a empresa, para a sociedade, principalmente, que essa empresa trabalhe um pouco mais a educação do seu colaborador. Antes de entupir ele com uma cultura que ele não vai entender e não vai fazer sentido para ele, porque ele falta coisas da educação básica, da educação simples, do bom dia, boa tarde, boa noite para o porteiro, sabe? Então, a Blau, enquanto parceira de gestão,
também entrega esse serviço, também entende que isso é uma demanda insurgente, está aí, logo, logo isso vai, não quero ser alarmista, mas vai piorar, porque todo ano são milhões que entram no mercado de trabalho e milhões que saem, e essas atividades estão sendo efetuadas por essas pessoas aí que a gente às vezes não deu atenção lá na escola, que ficava no fundo, e que quando tinha o trabalho de escola você não queria chamar porque você achava ele burro, mas ele está lá na mesa do lado do seu escritório. E agora, né, o que vai ser feito? E esses só são alguns dos exemplos que a gente encontra diariamente no nosso, né, na nossa correria aí, dos nossos afazeres, das nossas tarefas, nas empresas por onde a gente trabalha. Eu tenho inúmeros casos para contar, eu teria várias situações onde fica evidente que falta cultura, e mas é papo para muitos vídeos. Então, de hoje, eu deixo aqui essa visão de professora acerca disso que está acontecendo e do que vai acontecer. Se a gente não se movimentar, enquanto empresa mesmo, a fazer um resgate educacional antes mesmo de implementar e de exigir que essa pessoa faça parte da nossa cultura, não vai adiantar nada. Você só vai gerar uma pessoa estressada, sobrecarregada, talvez endividada, porque ela não vai lidar bem nem com o profissional, nem com o pessoal, ela vai bagunçar todo o meio de campo e vai comprometer nas entregas. E você aí, gestor que está vendo, é o responsável também por isso. Não adianta entupir a pessoa de afazeres, de, né, de obrigações dela do trabalho do setor, se ela também está sobrecarregada do dela, ela não consegue ultrapassar essa parte de se autogerenciar. Então, vamos pensar aí nessas pessoas como indivíduos e choque de educação. Essa é a dica da Blau. E qualquer coisa, comenta no chat, qualquer dúvida, entra no site, também tem um chat lá, um consultor de plantão que vai responder imediatamente. Tá bom? Até o próximo. Tchau, tchau, um bom dia.